Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Poliane Gomes e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Química no Instituto Federal Goiano Campus 10. E hoje vamos estudar um pouco sobre densidade. Para falarmos de densidade, voltemos aí ao termo matéria. A definição de matéria tem, a definição como tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Ou seja, eu sou matéria, você é matéria, o celular que você está segurando ou o computador que você está assistindo essa aula é matéria, tudo, no universo que possui massa e ocupa lugar no espaço é matéria. E a matéria, ela possui aí propriedades físicas e químicas, assim como propriedades específicas da matéria, ou seja, propriedades que é capaz de diferenciar uma matéria da outra. E nas moléculas, essas propriedades específicas, dentre essas tem-se a densidade. O que é uma propriedade específica? Levamos em exemplo, se você tem a marca, de nascença no seu corpo de alguma forma, e só você tem essa marca nesse local e ninguém mais tem. Ou seja, essa é uma propriedade específica só sua, porque só você tem. Assim é a densidade, das matérias, dos átomos, das moléculas, que é própria daquele átomo, que é própria daquela molécula. Essa densidade é própria somente deste átomo ou molécula. Dessa forma, podemos diferenciar átomos e moléculas a partir dessa propriedade, que é a densidade. A definição de densidade é a concentração da matéria num determinado volume. Aqui nós temos copos com água, A água sendo aqui a nossa matéria, diferentes volumes de água, certo? Aqui um pouquinho e aí vai aumentando gradativamente. E aqui nós temos copos com óleo, Que também tem volumes diferentes. Aqui tem um pouquinho, médio e o copo cheio. Então, quando a gente fala, por exemplo, que tem 200 ml de água num copo e em outro tem 200 ml de óleo. A gente pensa, a quantidade é igual, o volume é igual, certo, Tenho 200 ml de água e tenho 200 ml de óleo. O volume de água é igual ao volume do óleo. Só que quando a gente leva, para a balança e a gente vai pesar a quantidade de massa presente num copo com 200 ml de água, é maior do que a massa de um copo contendo aí 200 ml de óleo. Por que isso acontece? Então, a densidade, ela vem explicar essa relação entre massa e volume. Por que 200 ml de água, que é o mesmo valor de volume de 200 ml de óleo, tem massas diferentes. Então, essa interação entre volume e massa é a nossa densidade. Por isso, por exemplo, que quando eu tenho dois líquidos immiscíveis, que é o caso aí da água e do óleo, eles não se misturam. Quando a gente vê um copo com água e óleo, a gente consegue observar duas fases. Por cima o óleo e por baixo a água. Por quê? Porque a densidade do óleo, como a gente já viu aqui, é menor do que a densidade da água, ou seja, ela vai ficar por cima. Então, como vem sempre essa pergunta clássica quando a gente vai estudar a densidade? O que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? Aí você vai me responder, mas 1 quilo de chumbo tem 1 quilo, e 1 quilo de algodão tem 1 quilo também. Eles têm o mesmo peso. Quando a gente relaciona peso, quero dizer a mesma quantidade de massa, certo? Então, eles têm a mesma massa. 1 quilo de chumbo e 1 quilo de algodão. Só que diferencia isso é que para eu ter 1 quilo de algodão, eu vou precisar de um saco de algodão muito grande, Enquanto para ter 1 quilo de chumbo, podemos ter uma peça pequena de chumbo que vai pesar 1 quilo. Então, o volume de algodão para obter-se 1 quilo é muito maior do que o volume necessário de chumbo para obter-se 1 quilo. Então, objetos com a mesma massa podem ter volumes diferentes. Matérias com o mesmo volume podem ter massas diferentes. E isso, o que difere isso é a densidade dessa matéria. Então, a relação matemática,
ela relaciona a massa e o volume, que tem essa expressão matemática que é densidade, que é igual a massa dividido pelo volume, onde densidade é representada pela letra D minúscula, massa pela letra M minúscula e volume pela letra V maiúscula. E a relação direta entre densidade e massa, a gente pode verificar aqui, né? Quando a gente vê essa expressão matemática, eu tenho que densidade e massa estão no numerador, ou seja, elas são diretamente proporcionais. E o que isso quer dizer? É que quanto maior, né? Quanto mais eu aumento a densidade, a massa também irá aumentar, ou seja, são diretamente proporcionais. Quanto maior a densidade, maior a massa. Já a relação entre densidade e volume, densidade está no numerador, volume no denominador. Então, são inversamente, né, proporcionais aqui nessa expressão matemática. O que é isso? Então, quanto maior a densidade, menor será o volume. Então, se eu aumento a densidade, o volume tende a diminuir. E se eu aumento o volume, a densidade tende, né, a diminuir. Então, quanto maior o volume, menor a densidade. Quanto maior a densidade, menor o volume. Sempre será inversamente proporcional. A unidade de medida definida aí pelo Sistema Internacional de Medidas para a densidade é quilogramas por metros cúbicos. Por quê? Porque a densidade, né, ela é a relação da massa e volume. Unidade de medida da massa, quilogramas, na unidade, no sistema internacional, né, SI. E a unidade de volume, metros cúbicos. Só que ela também pode ser dada, né, em gramas por centímetros cúbicos, que é, ou mesmo gramas por mililitros, gramas por ml. Por quê? Porque 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. Então, né, gramas por centímetros cúbicos é o mesmo que eu dizer gramas por ml. O volume, né, ele é uma grandeza que varia de acordo com que a temperatura e a pressão varia. E como a densidade ela é em função do volume e da massa, se o volume varia de acordo com a temperatura e pressão, então, em consequência, a densidade também varia. Um exemplo, né, que a gente pode verificar é a água. A água nas condições de temperatura até 4 graus Celsius e pressão de 1 atm, ela vai ter aí a densidade de 1 grama por centímetros cúbicos. Essa é a nossa água líquida. Então, ela terá aí a densidade de 1 grama por centímetros cúbicos. Quando eu falo da água sólida, né, o gelo, com temperaturas menores que 0 graus, e pressão de 1 atm, eu terei a densidade dela de 0,92 gramas por centímetros cúbicos. Está vendo que a densidade variou? Então, quando eu tenho a água líquida, nessas condições de temperatura e pressão, ela tem a densidade igual a 1 grama por centímetros cúbicos. E a água sólida, na temperatura diferente, eu terei, então, aí 0,92 gramas por centímetros cúbicos. O que explica, né, a questão do gelo, né, flutuar na água. Quando a gente coloca o gelo na água, ele vai boiar, ou seja, ele vai subir. Por quê? Porque a densidade do gelo é menor do que da água líquida, né? Temos água sólida e água líquida. É o mesmo elemento, só que devido em temperaturas diferentes. Então, ele vai ficar flutuando. E esse é o caso aí dos icebergs, né? Quando a gente olha e temos, né, o gelo do iceberg boiando aí no mar. E aqui eu trouxe uma charadinha, né? Que fala assim, charadinhas não, né? Uma tirinha, que diz: os icebergs são os terrores para os navios Titanic, como o Titanic. SOS, socorro. Aí vem o submarino e fala: que nada, é terror maior ainda para os submarinos. Por quê? Porque a densidade do gelo é quase igual à densidade da água. É muito pequena a variação, né? A densidade da água líquida, 1 gramas por centímetro cúbico, do gelo 0,92, sendo aí 0,1, né, a diferença.
Então, eu tenho que, quando eu uso icebergs, eu vou ter parte só, pequena parte, 1% apenas, praticamente, que estará superior, né, boiando na água para cima, superior, né, ao nível da água. E 98%, 99%, 90% estará submerso na água, né? Então, por isso que os submarinos têm um terror maior, porque o que o navio vê é pequenininho, mas o que o submarino vê é muito grande, porque a maior parte do gelo do iceberg está submerso na água. E para a gente entender, né, que isso é uma característica da água, né? Diferente das outras moléculas que, quando estão aqui no estado sólido, as moléculas, né, os átomos das moléculas, eles estarão mais juntinhos, mais organizados, mais compactados, ocupando um menor volume. Lembra lá da relação volume-densidade? Então, se ele ocupa um menor volume, ele vai ter uma maior densidade. E no estado líquido, as outras matérias, sem ser a água, né, as outras moléculas, elas terão ocupando maior espaço, as moléculas vão estar mais livres, ou seja, elas vão ocupar um maior volume e terá uma menor densidade. Mas na água, sendo aí a exceção desse fenômeno, a água no estado sólido, as moléculas elas vão formar esse anel hexagonal, deixando maior espaço entre elas, do que quando está no estado líquido, as moléculas estarão mais próximas, né? Então, em diferença das outras moléculas, a molécula de água, quando está no estado sólido, ocupa um maior espaço do que quando está no estado líquido. Por isso que, se ela ocupa um maior espaço, um maior volume no estado sólido, a densidade dela é menor. Por isso que a densidade do gelo é menor do que da água líquida. E essa propriedade, né, do estado sólido e líquido, dessas interações aqui entre as moléculas, vai ser estudado posteriormente quando for estudar sobre interações intermoleculares. É só um breve comentário sobre por que isso acontece. E por hoje a nossa aula foi essa. Até a próxima.